Então é isso, hoje é 31 de janeiro, nós estamos começando a nossa 8ª live. Essas lives fazem parte do projeto Antologia Virtual do Rio Grande do Norte, aqui nesse nosso perfil, né, @antologiavirtualrn. E aí, obrigada pessoal, quem está respondendo aí, muito obrigada. E aí, na verdade, essas lives são lives de preparação, de divulgação do projeto da Antologia, que é um site que nós criamos pela Verbo Comunicação e Eventos. Foi um projeto que a gente propôs para a Lei de Djalma Maranhão, em que a gente planejou e criou a elaboração de um site através da busca, né, nesse site por autor ou por obra. Os interessados vão poder pescar ali as 70, vai estar disponível um acervo de cerca de 70 a 80 obras selecionadas pelo jornalista e escritor Vicente Cerejo e apresentadas por ele em vídeos resenhas. E aí, nesses vídeos resenhas, de uma maneira muito informal, muito coloquial, ele explica o porquê a escolha daquela obra, o que é que ela tem de diferente, o que é que ela tem de tão importante, de tão transformadora, entre as centenas e centenas de milhares de obras já publicadas no Rio Grande do Norte. Mas o diferencial, além da resenha, claro, com o olhar e sob o recorte de Cerejo, tem também a tradução em Libras, que faz do nosso projeto um projeto acessível para a comunidade surda. Então é também realmente uma entrega permanente que vai ficar nesse site para toda a vida. A gente espera, em outros momentos, conseguir ir acrescentando mais títulos. De início, a gente vai lançar... Olá, olha aí, nossa presidente Juventina, Cyrus Benavides também. Gente, muito obrigada. Professor Joatan também. Então é isso. Então nosso convidado de hoje é Abimael Silva, do Sebo Vermelho. Ele vai contar aqui um pouco de como foi que ele criou o Sebo Vermelho e dessa luta tão intensa e tão permanente e tão longa, né? Que já vai com quantos anos, Abimael? Que você criou o Sebo? 38 anos. 38 anos, né? E aí ele vem contar um pouco dessa história, desse desafio de ter cerca de 600 obras já publicadas de escritores do Rio Grande do Norte. Lembrando que o projeto Antologia Virtual do RN foi aprovado pela Lei de Djalma Maranhão e através dessa lei recebe o patrocínio da Prefeitura do Natal, né, através da isenção do ISS, através da Unimed Natal e do Colégio SEI, Romualdo e Roberto Freire. Vou passar aqui então para Cerejo e para Abimael. São já 30 anos, 93. Né? Vamos lá. Pronto. Inclusive, queria dizer que das vezes passadas algumas pessoas se incomodavam um pouco porque a tela estava deitada. E então dessa vez a gente vai vamos tentar nesse novo formato para ver se agrada melhor a vocês. E então, com vocês. Cerejo, por favor, inicia e em seguida passa a palavra para Abimael. Boa noite a todos. Abimael, vamos começar contando uma pequena história, porque a história é longa. Se você for contar a história toda, não acaba nunca. Nosso tempo é marcado. Mas você era um funcionário do Banco Itaú. Unibanco. Unibanco. E de repente você deixa o banco e pega o dinheiro, manda fazer uma banca, pinta de vermelho e instala na calçada da Vigário Bartolomeu, em frente ao supermercado São Cristóvão. Conta como foi isso, por que vermelho e como foi o primeiro momento, o primeiro livro você comprou a quem? Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sei da importância exatamente da sua iniciativa e também é muito importante porque é um momento da gente contar a história com todos os detalhes, com pontos e vírgulas. Olha, eu fui bancário durante 4 anos. Eu considero 4 anos perdidos na minha vida. Assim, aqui e acolá, quando eu for falar radicalmente, eu digo que eu tenho 59 anos, mas eu tenho oficialmente só 55, porque eu tenho 4 anos perdidos. Eu fui bancário do Unibanco, tudo que eu queria era trabalhar em uma livraria. Eu era doido para trabalhar com Carlos Lima e tal. Eu entrava na livraria universitária, ficava lá em cima, cutucando os livros, olhando e sonhando um dia em trabalhar numa livraria ou com livros.
Acontece que aí, antes de trabalhar no Unibanco, eu trabalhei na Discol, uma loja que existe de discos até hoje, em frente ao Cinema Nordeste. Essa loja foi fundada em 1974, 75. Aí eu comecei a trabalhar lá em 77. Trabalhei assim um pedaço, 4 anos por aí, depois fui. Aí quando eu saí da Discol, eu estava doido para trabalhar em uma loja de vender livros. Só que acontece que aí foi exatamente isso. Em 1980, e o meu pai tinha morrido no dia 10 de março de 80, de acidente de carro, de repente uma tragédia familiar. Aí eu fiquei meio assim tão perdido, e eu tinha acabado de sair da Discol. Aí estava querendo procurar um emprego numa loja de vender livros e conversar lá, de repente, com o Carlos Lima, que era a minha iniciativa. Mas acontece que um cunhado meu que trabalhava no Unibanco disse: apareceu uma vaga para contínuo. Aí eu tive que ir. A minha mãe: vá, eu fui. Aí detestava ser bancário. E fiquei lá um tempo contínuo, depois fui do setor de contas correntes. Esse aqui era terrível, que era aquele setor onde você pegava um relatório, onde quem tinha passado um cheque sem fundo, você dizia: Abimael passou um cheque sem fundo de R$20, então leva para o gerente, faz isso. O contato com o público era uma coisa terrível. Aí eu suportei um tempo e depois participei de uma greve. Final dos anos de 85, eu participei da primeira greve do Sindicato dos Bancários. Eu disse: eu vou participar e tal. E fui fazer piquete na porta do banco. Olha que radicalismo, né? Aí fui demitido e gostei pra danado. Aí fiquei depois, eu digo: agora eu vou botar com o dinheiro da demissão, eu digo: eu vou botar mandar fazer uma cigarreira e botar uma banca para vender os meus livros. Eu tinha 600 livros. 600 livros, assim, os autores: Graciliano Ramos, Elindo Rego, João Fante e tal, Henry Billy, alguns autores assim que eu gosto até hoje. Aí botei a banca de revista, botei lá os meus livros, pintei toda de vermelho. Aí, por que de vermelho? Pintei de vermelho porque só tinha banca, ou tinha azul, tinha verde, tinha amarelo, tinha metálica. Só não tinha nem vermelho nem preto. Aí eu digo: se eu pintar de preto, é muito macabro aqui e tal. E Natal sempre foi uma cidade, né, Cheia de sol, cheia de sol. Aí eu digo: eu vou pintar então de vermelho. De vermelho é a cor do amor, é energia, é vida, tudo tem vermelho. A Coca-Cola tem vermelho, tudo tem vermelho. Aí eu pintei de vermelho, botei lá e tal, e coloquei os meus livros. Aí no outro dia começou a aparecer umas pessoas aí: aqui é o Sebo Vermelho, tal. Aí eu gostei desse nome. Aí já mandei colocar no outro dia, escrevi lá Sebo Vermelho. Quando a minha mãe soube, ficou horrorizada. Aí tal: meu filho, tal. Eu digo: mamãe, isso é um comércio. Ela disse: você sabe o que é sebo? Eu disse: sei. Ela disse: olha. Eu digo: não, a senhora não sabe. Ela disse: isso é uma palavra horrorosa. Aí eu digo: mamãe. Aí peguei o dicionário. É preciso dizer que você tinha 2 irmãs freiras. E a minha mãe, na verdade, ela era ministra da Igreja Católica. E eu, assim, ministro da Eucaristia. E eu costumo dizer que eu o único, assim, à toa e ateu na família. E tal. Aí chegou ele: mamãe, aí eu digo: olha, pega aqui o dicionário Aurélio e tal. Esse dicionário era, eu disse: olha, esses livros somente e tal. Aí já desconsiderou o Aurélio e tal. Eu digo: eu não vou brigar com a mamãe também. Aí guardei, eu digo: olha, mas vai ser isso aí mesmo. Aí ela ficou: bota então Livraria São José, que é o seu nome, você... Aí porque ninguém sabe, mas você é José Abimael. Pois é. E filho de um carpinteiro, o meu pai. Um severino, um bino da vida, que era carpinteiro e tal. Aí eu digo: mamãe, então eu vou colocar então Sebo São José. Aí ela disse: não, é pior. Aí ficou o Sebo Vermelho mesmo. E ainda bem, no início eu pensava que não fosse dar certo. Coloquei o meu livro, ficava morrendo de pena. Depois, quando eu li, anos depois, em 96, Emílio me presenteou com o livro dele, aquele Uma Vida Entre os Livros. Aí eu vi lá uns capítulos, aí ele dizendo que
também começou aí vendendo lá numa livraria um livro, aí ficava depois, quando vendia, ele disse, quando você quiser revender, me procure que eu quero comprar e tal. Aí eu ficava vendendo com a maior pena os livros no início, aí depois de uns 3 meses depois, quando o sebo já estava dando certo, aí eu digo, não, esse aqui eu vou levar para casa de volta, esse aqui eu vou levar aí. Aí você foi comprando, você também comprava ao mesmo tempo, né? Não, aí depois, aí interessante a sua pergunta. Eu comprei a primeira biblioteca importante que eu comprei, mas também foi foi a de Esmeraldo Siqueira. Em 1986, né? não, ali foi a de Manuel Rodrigues. Aí foi Manuel Rodrigues, A de Esmeraldo Siqueira foi uma coisa... Nenhuma instituição se interessou. E ele ficou, aí mandou o filho dele, Mano, um dentista e tal, e meu amigo. Aí ele chegou simplesmente aí disse, meu filho, vá vender em um sebo, porque quem quiser, quem comprar, vai guardar e preservar e ter cuidado. Aí, Mano chegou lá me oferecendo, aí eu fui à casa dele ali na Jundiaí, perto da Fundação Zé Augusto. Quando eu cheguei lá, ele estava de pijama, todo branco assim, de pijama, sentado lá em uma espreguiçadeira. Aí uma biblioteca maravilhosa, muitas primeiras edições, livros português, francês, alemão, espanhol. Aí eu digo, mano, eu não tenho condição de comprar isso aqui. Ele tem, eu peguei as informações, todo mundo falou bem de você, então você vai comprar fiado para ir pagando mensalmente. Aí, Ave Maria, rapaz, eu comprei a biblioteca. Várias pessoas, quando eu comprei, disseram, não venda isso aqui em Natal não, vá vender lá em Recife, vá procurar Brandão, que você vai fazer um negoção e tal. Aí eu sempre fui um homem meio acomodado. Eu digo, eu vou procurar Brandão coisa nenhuma? Eu digo, não vou. Aí não fui, aí fiquei. Mas simplesmente os livros foram vendidos. Hoje no sebo não tem um só exemplar que pertenceu a Esmeraldo Siqueira. E com um diferencial, os livros de Esmeraldo, uma boa parte tem anotações. Uma boa parte tem anotações. Por exemplo, os livros de Cascudo, ele tinha uma briga eterna com Cascudo. Todo livro de Cascudo tinha na margem, assim, tal, ele tal, é isso, é não sei o que, é mentira, discordando completamente. Mas foi uma biblioteca espetacular. Em média, eu acho que uns 5 mil livros. Porque eu lembro que completou a cigarreira, eu botando em duas fileiras e simplesmente aí fui e guardei na casa da minha mãe. Assim, uns 2 mil livros lá. Aí Sanders Negreiros, que foi aluno de Esmeraldo Siqueira, quando soube disso, correu lá, aí chegou, comprou 100 volumes, 200, aí quando chegou ele disse, aí tem mais na casa de sua mãe? Tem, eles, quero ir agora lá. E ele tinha um bug vermelho. Chegou lá nesse bug, entra aqui e tal, aí a gente foi para lá e eu digo, mas nossa, que coisa interessante. Aí chegou, ele comprou, eu acho que uns 500 livros. Uns 500 livros. Foi uma biblioteca. Mas, Abimael, quando chega 21, 22, começa a nascer em você essa vocação que você terminou liderando o mercado, sem dúvida nenhuma, que foi a condição, você começou a desejar ser editor. E você lança o primeiro livro, de Anchieta Fernandes, o ECA Natalense, o Cinema Natalense, numa parceria com o Sindicato dos Bancários. Acho que Horácio devia ser o presidente do sindicato nessa época, ou da diretoria. Não, era Varela Cavalcante. Varela que Varela era um filhote de Horácio Paiva. Que Horácio era o do Brasil, mas era o grupo que dominava a luta bancária, liderava a luta bancária. E Varela fez parte da liderança de Horácio no tempo que... Aí você lança aquele primeiro livro, um livro um pouco fechado, um livro voltado assim, para um público muito específico, mas de qualquer maneira foi o lançamento que vendeu a condição de editor que você assumiu naquele momento. Mas em 93, para falar no ano redondo, nós estamos em 2023, você lança um livro importantíssimo. Você tem uma sacada muito importante, que você percebeu que a antologia Poeta do Rio Grande do Norte, de Ezequiel Vanderlei, não existia. E quem tinha, acho que meia dúzia de pessoas. Quem tinha não emprestava, não era de maroca, não dava, emprestava, não trocava nada.
E você tem essa sacada. Você vai para Carlos Lima, da Clima Artes Gráficas, faz um acordo com ele, que o material você compra e ele imprime. E você lança em 93 a antologia de Ezequiel. Eu acho que foi um momento assim. Você lança a própria marca, você vê, tem a impressão que é praticamente lançado nesse livro, como grande marca, né? Como foi essa luta? É você com Catalivros e com. Perfeitamente, Cerejo. Eu diria que foi assim foi a oficialização a nível de Brasil com o Sebo Vermelho como uma editora, como um sebo que publica livros. Como um sebo que publica livros. Porque, por incrível que pareça, até hoje no Brasil só existem 2 sebos que publicam livros, que é o Sebo Vermelho e um sebo lá em Belo Horizonte chamado Crisálida. Ele funciona lá no edifício Maleta, que foi construído por Lúcio Costa, um arquiteto famosíssimo lá. Esse edifício Maleta, lá no centro de Belo Horizonte. Aí tem lá esse sebo chamado Crisálida. Eu estive lá em 2015. E ele tinha publicado 80 e poucos títulos. Só que em 2015 eu já tinha publicado 300 e tantos títulos, mais de 300 e tal. E é uma coisa, porque primeiro, quando eu publiquei o livro de Anchieta, agora voltando à sua pergunta inicial, quando eu publiquei o livro de Anchieta, eu até assim fico comentando, eu digo, ainda bem que Anchieta cutucou isso aí, porque Anchieta fez esse ensaio em 90 sobre a história do cinema, e Anchieta, diga-se de passagem, um dos mais importantes estudiosos, assim, teóricos da história do cinema daqui. Aí, estava com o livro pronto e foi procurar a instituição tal, procurou fundação na época, procurou isso. Todo mundo não. Aí eu, como sou meio teimoso, e Anchieta era colaborador do jornalzinho do Sebo Vermelho, que eu já tinha criado desde 90. Aí eu digo, Anchieta, eu vou publicar o seu livro. Mesmo que chova canivete, eu vou publicar o seu livro. Pode ficar ciente. Aí fui procurar fulano, ciclano e tal. Aí conversei com Varela Cavalcante, o meu querido amigo Varela Cavalcante, que era o presidente do Sindicato dos Bancários nesse período. Aí Varela disse, Ademaio, pode comprar o material que eu imprimo. Aí eu comprei todo o material numa distribuidora que existe até hoje, a ABC Distribuidora, ali no Alecrim. Comprei o material e mandei fazer, ele imprimiu, comprei chapas, todo o papel de capa, de miolo, disso, daquilo, vegetal. Aí ele fez a mão de obra, tinta, tudo, e ficou com uma parte da edição, a Anchieta com outra e eu com outra. O livro foi um sucesso estrondoso. É tanto que eu reeditei depois, foi o primeiro livro que eu reeditei das edições de Sebo Vermelho. Aí depois ficou, quando eu sempre gostei, antes de ter o sebo, eu já comprava livros. Eu ia para Recife, lá para Livro 7, ficava procurando livros com preço defasado, de acordo com um trabalhador, e comprava, aí dizia, esse aqui eu vou levar e tal. Aí quando eu comprava um livro desse importante, ia ao sebo de Brandão razoável, mas eu ia ao sebo de Melquisedeque, meu querido amigo Melquisedeque, pastor do Nascimento. Aí Melquisedeque chegava simplesmente e dizia, Melquisedeque, esse livro, para você é tanto. Aí eu digo, eu vou publicar isso aqui, eu vou reeditar. Quando eu peguei esse livro, eu digo, eu vou reeditar isso aqui. Eu consegui ele em 91, 92. Aí fiquei... Em Recife? Por incrível que pareça, eu consegui aqui em Natal. Esse livro pertenceu à biblioteca de um homem chamado Clodomiro Cabral da Trindade. Era um homem de Ceará Mirim. Tal. Aí ele apareceu, chegou lá no sebo, eu digo, Ave Maria, eu tenho que reeditar esse livro. Aí nem pensei 2 vezes. Quando depois a dificuldade foi comprar o material, um livro volumoso, 300 e tantas páginas para você fazer. E um livro desse tem que ser feito 500, não pode se fazer 200 nem 300. Aí eu digo, não, eu vou publicar o livro. Aí fui, quando pensando, eu digo, agora eu vou falar com Carlos Lima. Carlos Lima, como o mais importante editor, o primeiro editor do Rio Grande do Norte,
que deu visibilidade ao design gráfico também dos livros e os autores daqui, né? O livro publicado por Carlos Lima, convenhamos, são maravilhosos, assim, sempre tiveram um projeto, assim, detalhado. Aí ele disse, traga o material que eu imprimo. Aí foi a mesma coisa. A gente fez, aí depois eu disse, não, agora eu vou começar. Aí fiz umas parcerias também. Aí esse livro foi um sucesso tão estrondoso que ele foi resenhado no Jornal do Brasil. Ele foi resenhado no caderno Ideias do Jornal do Brasil, que era um suplemento que saía nos finais de semana no Jornal do Brasil e tal. Aí, quando eu vi, eu digo, nossa, eu mandei. Primeiro, aí uma pessoa daqui de Natal leu o Jornal do Brasil, ele ligou, aí eu estava lá no P1, aí disse, Abimael, aquele livro que você publicou foi resenhado no Jornal do Brasil. Eu não acreditei, eu digo, pô, eu mandei 10 exemplares, assim, para fulano, ciclano, beltrano, Jornal do Brasil, tá, o Globo, Folha de São Paulo, eu sempre, aqui e acolá eu mando, ele não custa nada. Hoje, 31, vamos falar no número redondo, 30 anos depois você ultrapassou 600 títulos. Eu não conheço nenhuma instituição individualmente, vis-a-vis, que tenha chegado a 600. Não conheço. Nem a universidade, nem o Instituto Histórico, nem a Fundação José Augusto, até pela dificuldade financeira das instituições. Né? E você, apesar de ser, teoricamente, o mais pobre de todos, termina dando ao Rio Grande do Norte mais de hoje 608 edições. O que é que diga um grande sucesso e um grande fracasso? Como é que você olha o livro? Não é a preciosidade, nem sempre a preciosidade se converte em venda. Né? Uhum. E às vezes se converte também. Olha, eu diria que para exatamente a gente conseguir, de fato, é uma coisa que poucos conseguiram isso. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu estou tomando uma cerveja com os amigos, com isso, num ambiente bem familiar, eu costumo dizer que e é verdade mesmo, eu sou aquele cidadão que eu quebrei aquele velho chavão de que uma andorinha só não faz verão. Se eu fosse depender dos outros, eu não teria feito nada. Eu não seria absolutamente nada. Mas também, eu já estou no livro do recorde. Queira ou não queira, eu não vou bater na porta do livro do recorde lá para dizer eu existo e tal. Ora, ninguém no Brasil fez isso aí. Nem também, agora eu concordo também, as instituições, se somar todas as instituições aqui, não dá 3 dedos da nossa produção. Nós não temos um governo, até hoje não tivemos um governo voltado para um grande plano de obras. Você vê os 5 ou 6 naquele tempo, no final do governo de Aloysio, começo do Valfredo, e o Manuel Denis, são 5 ou 6 títulos. Você vê aquela coleçãozinha de poetas que a Luiz Alves publicou, através de arte. Você vê essas coisas, umas coisas pequenas. Eu não conheço ninguém com um acervo de 600 títulos. Mas olha... O que é que você faz? Qual é o olho que tem que ter para unir? Você não pode apenas se apaixonar pelo título. Ele tem também que compensar um pouco. Pelo menos um 0 a 0 você tem que obter. Quando nada. Às vezes você pega um livro histórico, muita raridade, fechado para um grupo de pesquisadores de mais relevo, ele vai vender menos, né? Ele vai vender menos. Mas é porque também eu sou assim, eu sou aquele editor que eu digo, olha, eu espero que um dia alguém vai me descobrir. Eu acho que antes de eu virar pó, alguém vai dizer, Abimael merece um certo cabimento. Porque eu tenho o meu livro, na minha biblioteca particular, eu tenho uma estante separada assim, só com livro, que eu digo, isso aqui um dia eu irei reeditar. Eu tenho 100 e tantos títulos de coisas sobre o Rio Grande do Norte. Às vezes de ensaio, saiu uma coisa na revista da Academia de Letras, ou do Instituto Histórico, ou isso, que eu digo, isso aqui tem que virar um dia um livro. Isso aqui tem que ser uma... Agora mesmo eu estou publicando um ensaio maravilhoso de Dr. Hélio Galvão, chamado Evolução Urbana e não sei o que de Natal, de 1599 a 1970. Ele publicou numa revista da Federação do Comércio, nesse período. Eu tinha na minha casa, às vezes quando eu estou em casa sem fazer nada, eu fico remexendo nos meus papéis, eu digo, isso aqui eu vou transformar em um livro. Uma coisa maravilhosa, Dr. Hélio Galvão falando da evolução do Natal, desde a fundação até 1970. Aí tem coisas que a gente tem que... Eu gosto demais de publicar isso aí. Queria, assim,
Um dia eu terei condição de publicar assim, uma série como a editora Bagaço lá de Recife, de fazer 300 livros ao ano. Eu digo, porra, a pessoa fazer uma coisa dessa, 200 tipos. Veja como é difícil, 150. também não sobreviveu, né? E a Bagaço está desonerando? Não nessa força. Mas teve um tempo que ela estava com uma potência danada, no começo de 2000. Publicou Ciro, publicou Samson, né? Publicou muita gente, publicou Bartolomeu, publicou... Mas aí eu digo, nossa, como eu gosto disso aí, e também tem um livro, por exemplo, se eu não tivesse reeditado esse livro aqui, Os Poetas do Rio Grande do Norte, ele iria ficar lá em casa, ou aqui na sua biblioteca que você tem também a edição original, e isso ninguém iria tomar conhecimento. Aí eu gosto de assanhar, de publicar isso aí. Só que antigamente eu gostava de editar, eu também gosto de editar, por favor, para não pegar mal. Mas hoje em dia o que eu gosto e o que me realiza mais ainda é reeditar, é pegar um livro antigo e dizer, vamos transformar isso aqui, por exemplo, aquele. Ressuscitar. Costumes Locais de Eloy de Souza. Não tem coisa mais bonita do que aquela narrativa, aquilo ali, que é uma coisa que quem não conhece, coitado. Quem não conhece, coitado, que ali é uma narrativa que emociona, que faz você chorar, faz você vibrar. E tem autores também que merecem ter um certo conhecimento. E principalmente hoje em dia com a tecnologia, com a internet, com isso, você publica um livro. Antigamente você ficava dependendo aí de eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer a propaganda. Hoje basta só ter uma. Mas qual foi o livro que foi um sucesso absoluto? As pessoas iam cedo comprando, e aí acabou esgotado. Diga um título assim. Pode ser este. Olha, eu diria que, sabe por quê? Não é puxação de saco, porque é nosso amigo. Eu diria que os livros de Lenine Pinto, Os Americanos em Natal, Os Americanos em Natal, o livro de Coquinho, História do Rio Grande do Norte. E Natal USA também é um livro Ave Maria. referencial de pesquisa até hoje, os dois de Lenine. E o livro História de Coquinho, né? Ave Maria. É um livro referência. É claro, muita gente vai ficar dizendo, e eu? Aí, mas tem assim, N livros. Um dia eu dei uma declaração a um jornal, aí a pessoa disse, qual o livro mais vendido que você lançou? Aí eu falei digo, olha, foi o de Tiziano Duarte, que vendeu 293 exemplares no dia do lançamento, lá no Palácio do Governo. Crônicas Políticas, né? Anotações do meu caderno, em 99 isso. Foi o livro que Osaí... O Pelabus também foi com você? Pistas e Perral? Não, foi não. Mas esse livro foi eu e Osaí Vasconcelos. Osaí botou o selo dele, a Z Comunicação. Foi o primeiro livro que Osaí publicou. Aí Osaí até... Com a edição com o selo vermelho. Foi. Aí ele disse, sabe, Mael, que coisa impressionante vender 300 livros. Aí vamos fazer agora um livro. Aí ele depois chegou até, vamos publicar um livro de fulano de tal, aí um radialista. Eu digo, Osaí, não misture Tiziano Duarte com um radialista. Não pode fazer isso aqui. Aí ficou, não. Aí eu dei essa declaração, aí a pessoa ficou, um amigo meu chegou, aí disse, não, aí ele veio, eu vou até... Aí chegou o Birajara de Macedo, ficou puto da vida comigo. No outro dia foi lá, chegou, Abimael, como é que você faz uma coisa dessa comigo? O meu livro foi o que vendeu mais e tal. Aí de fato era mesmo, porque o livro dele foi lançado lá na Capitania, aquele E Lá Fora Se Falava em Liberdade, vendeu 308 exemplares. Foi o maior sucesso, assim, foi o pavão misterioso das edições do Selo Vermelho. Aí ele ficou puto da vida. E um livro historicamente importante, mas que não vendeu. Você se lembra de algum título? Ave Maria. Aí é só o que tem, né? Quando eu lancei, foi o número 63. Alfredo de Carvalho. É esse mesmo que eu já ia falar. Disse pra você. É esse mesmo, Alfredo de Carvalho. Eu lancei Nota Alfredo de Carvalho. É isso? Não, Estudos Pernambucanos. Estudos Pernambucanos. Eu lancei em 2002. Aí eu lancei lá numa Bienal, numa feira de livro, lá no Centro de Convenções. Aí chegou lá e tal, aí quando foi 3 dias depois, Oswaldo aparece lá no centro, com aquele jeitão dele. 2002 isso. Aí ele, amigo velho, eu vim aqui, tenho 2 coisas para lhe dizer. Uma é muito boa, mas a outra não é tanto. Tá bom, diga aí. Aí ele disse, olha, primeiro,
Eu vim lhe dar os parabéns pela reedição de Estudos Pernambucanos de Alfredo de Carvalho. Tal, e eu digo, que bom! Agora, a segunda coisa que não é muito boa. Isso aí vai ser o seu maior prejuízo editorial, porque toda a geração desse autor já morreu. Não tem mais, ninguém conhece esse autor. Você vai, aí eu digo, amigo Oswaldo, eu também não faço esse livro. Eu espero que tenha um bom resultado, mas quando não dá certo, a gente vai fazer o quê? Mas pelo menos eu me realizo como um editor, que eu digo, tá aqui, eu fiz a minha... Agora, mudando de assunto, para correr no tempo, uma coisa interessante é Oswaldo Lamartine. Ele não é de vendas explosivas no lançamento, mas ele vende o tempo inteiro. Se você lançar um livro em janeiro, ele vende em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, e passa por... Não é verdade? Cerejo, muito ótimo essa aí. Oswaldo Lamartine, ele virou culto. Ele não iria gostar desse termo. Com certeza, se ele estivesse aqui, ele ia dizer, porra, culto. Mas ele virou culto por quê? Oswaldo, e eu diria mais que você é um grande culpado disso aí, e eu também tenho uma certa culpa. Primeiro porque você é o homem que apresenta Oswaldo Lamartine da maneira mais bonita e mais completa. Deixa eu atrapalhar um pouco. Oswaldo vinha, ia para a fazenda de Dr. Hélio, se formava nas férias. Voltava para Natal, pegava o avião e voltava para o Rio. Um belo dia, Santos manda que eu entreviste, pede para fazer uma entrevista com o Oswaldo. Aí eu descobri aquela figura. Mas fiz uma boa matéria, aquela coisa toda, projetei, mas não como foi a verdadeira encontro nosso, que foi em razão do livro de Herado, da primeira edição. Ele encontra o livro para vender na livraria antiquária chamada von Hager Gittner, ali na Rua da Passagem, em Botafogo. Ele vê o livro, compra, vai para casa, e ele não sabia traduzir que era X. Na edição, nos 6 números da Cigarra, que ele tinha, que foi do pai. Aí ele faz um cartão para a Rejane agradecendo que ela finalmente tinha explicado ao mundo quem era X. Porque na maioria das vezes era X, e não Herado Xavier. A partir daí nós passamos a nos encontrar em Natal e depois no Rio. Ele foi o lançamento no Rio em 91. E ele foi o lançamento do Rio em 91 na Casa Laromi. Mas eu sempre achei a Oswaldo um pouco enroscado, ele não gostava de aparecer, mas eu não consultava muito ainda. Eu botava notícia no meio do mundo, não ia nem saber. Ele foi aceitando e tal. Ele só deu trabalho quando foi, porque eu me inscrevi em nome dele na academia. Foi quando ele me chamou e disse, você está querendo me fazer cabotino. Eu não sou imortal. Não é isso, vai representar o Seridó, papapá. Ele era muito amigo do Olavinho, né? Tanto que quando ele estava perto de falecer, ele chama a mim, pede para eu fazer uma ligação para Diógenes, eu ligo, entrego o telefone a ele. Eu não sabia o que ele estava planejando, mas vi quando ele disse, Diógenes, na hipótese não, quando eu desaparecer, eu faço questão que seja Paulo Balau o representante do Seridó. Olhe lá, é para eleger Paulo Balau, de jeito nenhum, deu trabalho maior que ele. O que é que eu vou dizer, meus amigos, a maneira intelectual? Eu faço essas cartas para o Ordem publicar, eu não sou intelectual, mas terminou aceitando em razão de ter sido uma recomendação, um pedido de Oswaldo. Gilmar Bernardo está dizendo aqui, sem falar que Oswaldo é dono de um estilo encantador. É, claro. Ele é um estilista. O próprio Gilberto Freire diz isso. Estilista da etnografia brasileira. Ele diz. Mas Oswaldo, aí voltando exatamente, Oswaldo, aí também você é o grande culpado também, todos nós, tá? O Odem, tal, que simplesmente hoje aparece um gaúcho, sem nenhum preconceito contra os gaúchos e tal, aparece de repente um gaúcho procurando, interessado na obra de Oswaldo Lamartine. Um mineiro, um paulista, que você diz, nossa rapaz, que coisa. Antigamente era mais aqui o regional. E hoje em dia aí é outra coisa. O livro de Oswaldo, aí nas lojas virtuais, custam valores absurdos. Agora mesmo eu estou sendo obrigado, porque eu também sou um editor um pouco desadinheirado, mas eu digo, eu tenho que reeditar isso aí. Agora, o livro Os Açudes no Sertão do Seridó. Aí está totalmente esgotado. Apareceu uma pessoa lá no sebo há 15 dias aí. Cadê o livro que você editou? Ele disse, amigo, não tem mais.
Então eu vou ter que comprar aqui em outro sebo, que eu não vou citar aqui em Natal o nome, para não a pessoa não pensar que eu estou falando de maldade e tal. Mas aí ele fala, não, o livro quando eu tinha lá no sebo era R$30, aí sendo vendido por R$120 em um sebo aqui em Natal. Aí eu digo, porra, ou seja, olha como Oswaldo, a coisa ficou assim, tomou uma dimensão que eu diria que nem a gente mais, quer dizer, a obra de Oswaldo tinha que chegar aí nesse nível mesmo. A obra de Oswaldo não. Mas você tem editado muitos poetas. A poesia vale a pena? Para um editor? Mas sabe o que, Cerejo? Porque também se o editor, você perguntou há 15 minutos atrás uma coisa, um livro e tal. Aí já eu falei da poesia, mas eu simplesmente, por exemplo, eu publiquei um livro, eu reeditei, eu adoro Raimundo Nonato, gosto demais. Aí eu reeditei um livro dele chamado Lá Dentro Está Batendo, Lá Dentro Está Batendo e Lá Fora Está Calado, sobre o pilão, o ensaio dele sobre o pilão. Comercialmente, isso aí é um livro que quebra qualquer editor. Mas também, eu como uma pessoa que tal de 58 anos, que foi criado com a minha família, com pilão, batendo isso e aquilo, eu digo que eu vou publicar isso aqui, porque é um livro que me realiza também. Aí também, por exemplo, você falando de poesia. Ora, para mim... Que poesia vende pouco no Brasil todo. Mas Drummond, quando faleceu, Drummond vendia 3 mil exemplares. Não. A editora Record fazia 3 mil exemplares das edições. Para 27 estados, 3 mil exemplares é uma vergonha. É como eu faço aqui, por exemplo. É muito difícil, a não ser primeiras edições autografadas. Livro de poesia é muito difícil não encontrar na estante virtual. Pois é. É muito difícil esgotar uma edição normal. Pode esgotar a primeira edição autografada. Mas aqui, aí, por exemplo, aqui voltando à coisa de poesia, aqui para mim, aqui tem uma poeta que eu me sinto um editor realizado em ter publicado todos os livros dela, que se chama Lisbeth Lima de Oliveira. Que está nos assistindo. Eu publiquei o primeiro livro dela, ela chegou em 99, chegou aí e disse, Abimael, eu sou Lisbeth e tal, estou da Paraíba, estou chegando aqui, quero publicar um livro. Quando eu cheguei, eu gosto de, às vezes, pegar um livro, quando eu leio, que gosto da primeira coisa, eu digo, não, isso aqui já me conquistou essa página. Aí eu abro aqui em outro e digo, essa aqui também. Eu digo, então agora já. Aí eu digo, Lisbeth, vou publicar o seu livro agora, independente de tudo, concorra ao Otoniel Menezes em 99. Se você não ganhar nada, eu publico o seu livro. Se você ganhar alguma coisa, o seu livro vai ser premiado, é melhor ainda. Ela concorreu, ganhou o primeiro lugar, 10 salários. Publicou o livro e tal, e isso, e depois, agora eu já publiquei o 5º livro dela, que você falou muitíssimo bem, e ela é a pessoa, para mim, ela foi o lançamento de Nino. Melhor poeta, a melhor mulher que escreve poesia no Rio Grande do Norte se chama Lisbeth Lima de Oliveira. É uma pessoa assim que eu me encanto, até inclusive, olha como ela é fina. Ela simplesmente, uma amiga francesa, está traduzindo uns poemas dela para a gente fazer uma edição bilíngue, em português e em francês. Olha que coisa, e Lisbeth como tem poemas. Você vê que o selo vermelho está ficando enchido. Mas também, olha, depois de publicar aquele de Roberto da Silva, Jean Memórias, um livro que aí você dizendo, um livro que vende, que não vende, mas tem livro que consagra qualquer editor. Aquele ali, o de Roberto, é um livro que consagra qualquer editor. Tem aqui um comentário e uma pergunta. Um comentário de Joventina Simões dizendo que o Sebo Vermelho, com toda essa luta, com vitória e com pioneirismo, por que Abimael não publica a sua própria história? E a outra pergunta é de Carlos Henrique Leiros, perguntando se vocês sabem dizer se Inácio Magalhães deixou alguma obra por publicar. Não, por publicar não. Eu acho que antes de Abimael... Que vocês saibam, não. Não, eu não sei e não se tem notícia porque ele deixou apenas uma sobrinha e era até agora não... Eu preparei, a pessoa remanchou tudo, aí quando terminou, que o programa lá do Jô Soares, tudo é uma coisa cheia de signos. Eu estava até relendo hoje, Augusto dos Anjos, a apresentação do avô dele, da edição de O Eu de Augusto dos Anjos. É uma da civilização brasileira que tem uma apresentação linda dele, umas 20 páginas do Soares lá, do avô de Jô Soares. Aí
cheio de signos. A menina lá era de Leia Frate e grande Miriam Clark. produtora. E Miriam Clark. Aí ela chegou já e disse, Abimael, é Miriam, que lá você pronuncia o Miriam. Ele disse, eu conheço Natal. A minha lua de mel foi em Fernando Noronha. Eu parei em Natal, fiquei lá um dia, depois a gente foi. Aí ela dizendo, olha, na hora que eu pegar aqui na sua mão, você não fala mais nada. Você fica paralisado, vai isso aí. Eu digo, tá bom, eu também não tenho lenga-lenga. Eu digo, na hora que disser, eu parei e foi isso mesmo. Aí e tal, aí a menina, a Miriam Clark, toda carinhosa e tal, mas a outra de longe. Aí quando eu quebrei o caranguejo, cheguei lá e fui lá na cozinha aí um cozinheiro pernambucano lá, um rapaz, quando eu fui matar o caranguejo, disse, não se faz assim, a gente joga na panela. Fez o maior lenga-lenga. Eu disse, não, rapaz, quando a gente joga, ele solta todas as patas. Então a gente tem que furar o peito do caranguejo, ou então botar na geladeira. Equivocado tá você, né? Aí foi lá, aí Tumulto grande. quando preparei lá e tal, aí a menina, a Deleia não quis comer, aí a Mira, agora eu peguei a primeira patola grandona aí, pra ela aí. Ela chegou, não, beleza, coma, isso aqui é. Aí ela pegou aí, tirou um pouquinho. É bom, é ótimo. Aí comeu a patola, eu quebrei outra, ela comeu também, aí, mas a outra mulher não comeu nada. Depois eu fiquei imaginando, eu disse, ela deve estar pensando, se eu ofender vai ser só uma, não vai ser as duas. Né? Pessoal, ofender é muito bom. a Abimael está contando aqui, a gente teve uma queda de alguns segundos, quase um minuto, e a Abimael está contando aqui do dia que levou caranguejo vivo para fazer nos estúdios da Globo ou já do SBT? Foi de da Globo, no programa de Jô Soares. Exatamente. É isso. Nós estamos aqui, faltando ainda 15 minutos para a nossa, qual é nossa aquele livro que live. você considera o mais importante de todos? Do que você editou? Digamos, dos livros históricos, dos livros referenciais. Né? Não vamos nem para o livro de autor vivo. Pois eu vou dizer, sabe o quê? O livro de Oswaldo Lamartine, Vocabulário do Criatório Brasileiro, número 500. Você que faz a bela... Não só eu incentivei, como sugeri que fosse o número 500. E 500 exemplares numerados e assinados pelo editor. Aquele ali é o livro que Ave Maria aqui. Mas reedições históricas, qual foi a mais importante? A mais rara, que você botou outra vez na rua? Cerejo, eu não vou dizer uma reedição, mas aquele livro, Carta de Drummond Mamed, é um livro que eu dei que estava dentro de Aguilar, né, da edição Aguilar, e você fez um recorde. Não, nem estava. Eu que peguei, que foi as cartas lá de Ivonete Mamed que me passou. Ali é totalmente inédito. Totalmente inédito. Totalmente. Agora eu estou publicando um ensaio de Dr. Zé Mindley sobre Di Cavalcanti, uma conferência que ele fez aqui em 77 na Universidade Federal. A família dele, eu sou muito amiga de uma filha dele chamada Betty Mindley. Antropóloga. Uma antropóloga, trabalha com os índios, uma mulher danada, doida para vir a Natal. E eu disse para ela, quando eu publicar esse livro, eu vou conseguir. Se não conseguir a passagem, eu vou fazer uma rifa de umas edições do centro para conseguir a passagem para ela e para o marido de uma hospedagem. E ela é irmã de uma também que é design gráfico e tal. Foi casada com aquele embaixador, né? Aí eu falei, quando eu falei para ela que tinha isso, ela há um tempão ela que a morou gente com tribo de índio, com tudo. Aí ela simplesmente aí disse, Abimael, já está autorizado você publicar. Agora eu gostaria apenas que você viabilizasse um dia, assim, dentro do possível. E que eu visitar Natal, ela já esteve aqui, mas há 30 anos e tal. Ela tem 70 anos por aí. Eu acho que é a filha mais velha do Dr. Mino. Aí ela simplesmente... se projetou mais intelectual. Publicou vários trabalhos. Aí ela simplesmente, ela me autorizou a publicar isso aí. E eu estou publicando. Esse ano ainda? Agora sai daqui a uns 2 meses, 3. Aí também baixou um decreto-lei que disse, agora você tem que publicar isso aí, agora eu não abro mão. Você tem que vir para fazer um lançamento aqui na biblioteca, na USP de papai, nós tivemos e tal, e isso. Aí eu digo, Betty, olha, é no IEB. Eu tenho um pavor a avião,
gosto de andar de barco, de carro, de carona, de bicicleta, mas eu vou ter que pegar um avião e chegar lá para fazer o lançamento. Aí ela, inclusive, aí é o que é o bonito. Ela tem 5 irmãos vivos. Ela e mais 4. Ela e mais 4. Mandou um e-mail com a autorização e o endereço eletrônico de todos os irmãos, dizendo, Abimael, autorizado, não tem cara feia aí. Que coisa. E vai ser o quê? Um opúsculo, né? É um livrinho de 50 páginas. 50 páginas. É. É sobre Di Cavalcante? É uma conferência que Zé Mindley fez aqui em Natal. Deve ter sido a convite de Genibaldo. Foi, perfeitamente. E foi publicado na revista Tempo Universitário. Deve ser da universidade. Exatamente, foi publicado em 77 lá. Foi de lá que eu retirei. Aí eu digo, eu gosto de que alguém, olha, queira ou não queira os amigos, eu sou um editor que gosta de recuperar aquelas coisas antigas perdidas. E também é que me dá um certo prazer, imagina. Eu tive uma amizade com o Dr. Zé Mindley. Aí publicar um trabalho desse e lançar lá na USP, na Biblioteca do Homem, é uma coisa que deixa a gente assim muito contente. Como foi que você recuperou um livro raríssimo? Você deu uma de Sherlock e recuperou, não foi? Sim, qual? Um livro raro que desapareceu lá do sebo? Sim, não, aquele ali foi um milagre de Padre João Maria. Para mim, Padre João Maria que é o meu santo. E olha que você é ateu. Mas eu acredito em Padre João Maria. Eu acredito. Eu também. Eu acredito. Eu também. Reduzir Eu uma acredito. estrela, né? Eu acredito. Eu não acredito. Como foi o Rapaz, uma pessoa me emprestou. A namorada do meu querido amigo Estélio. Simplesmente ela me emprestou a coleção do jornal O Automóvel. O automóvel Do avô, do aí me emprestou a coleção. Aí eu soube que ela tinha, eu digo, eu quero publicar isso aqui. Aí, olha, é volumoso, mas eu vou fazer em 3 volumes. Vou fazer o primeiro volume, depois faço o segundo. Aí, quando deixou lá no sebo, eu dei uma bobeira, um malandro foi e roubou lá um livro e levou isso aí no meio. Eu fiquei doido, eu digo, o cara poderia ter levado tudo do sebo, porque eu nem iria fazer cara feia, mas levou esse aí, que eu digo, como é que eu vou agora explicar para a pessoa? E perdeu uma publicação de 1912, um jornal publicado em 1912. Aí o sebo lhe oferece? Não, Não? eu peguei, agilizei todos os meus amigos e inimigos e tal, eu digo, olha, procure e nem pense no preço, procure, vem aí que eu vou lhe dar uma boa gratificação e pagarei lá, velho. Vá procurar em tal lugar, zona norte, sul, leste, oeste aqui, mapeei Natal. Aí simplesmente a pessoa encontrou. Em um lugar estava à venda lá por R$200 e tal. Eu tinha vários outros também que a pessoa levou no pacote. Aí eu digo, e tá lá. Peraí, eu fui lá de fulano. Até envolvi, eu digo, olha, isso aqui vai envolver até a Polícia Federal. Para não ter complicação com você. Eu vou lhe pagar o dinheiro, os R$200 que você está querendo. E eu estou reeditando também isso aqui, que eu peguei. Eu até menti, eu digo, eu peguei do Instituto Histórico. Vai ser uma bronca grande se você não chegar a um acordo. Então pegue os R$200 e me dê. E eu irei reeditar também e devolver ao Instituto. Então, e vou lhe dar alguns exemplares quando sair. Aí ele entendeu e devolveu. Quando eu cheguei, que fui devolver para a pessoa lá, a Messia, minha querida amiga Messia, assim, chegou, aí eu digo, olha, tá aqui aí. Eu fiquei envergonhado de contar a história. Agora que eles estão tomando conhecimento, vi aqui esse documentário. Revelações. Foi Revelações. uma coisa que eu digo, porra, se eu perco isso aqui, nunca mais eu seria. Você sabe que Mindley contou uma história? Não, é aquela do livro dele, da primeira edição Ele deixa no avião? A primeira edição de O Guarani de Zé de Alencar. O Guarani. É uma coisa linda aquilo ali. Para não trágico, né? colocar nem na mala de mão, ele levou na mão. Só que deixou no bolso da poltrona. Minha não. Foi. Deu uma bobeira e deixou. O avião fez uma conexão na Argentina. Aí não, chegou no Brasil, aí desceu e ele esqueceu de pegar o livro lá naquela. Ele Aí- foi à Argentina comprar. Quando chegou, aí pegou em casa todo triste, aí Guida disse. E aí ele disse, não deu certo. Agora também Zé Mindley que foi pão duro ali, porque o livro estava sendo vendido em um leilão no Rio de Janeiro.
no Rio de Janeiro, esse mesmo livro, essa edição de O Guarani, de Zé de Alencar, de 1868, 67, estava sendo vendido em um leilão no Rio de Janeiro por $600. Aí ele estava em uma reunião em São Paulo, lá no tempo, e não pôde ir, mandou lá, que ele conta isso. Aí mandou, aí o cara chegou lá, o cara também, um Zé Golinha, não entendia de livro, aí se for muito caro eu não vou comprar, aí $600, não comprou. Quando ele foi comprar lá em Londres, era $10 mil, e ele teve que comprar, pagar os 10, ele conta lá numa vida entre livros. E o cara ele recupera o livro. Aí ele agiliza até o embaixador, o avião saiu da Argentina, foi para o Uruguai, aí ele fala com o consulado lá e tal, a pessoa fica, aí ele diz, o avião está aqui, em tal lugar, ele diz, eu vou mandar para ele, não mande não, eu vou lá pegar o livro. Aí vai de novo, chega, pega o livro, é uma história linda, né? Aquele livro dele é uma coisa muito bonita, né? É um livro, é a mais linda declaração de amor ao livro. Não é não? Uma vida entre livros? Eu acho. Eu acho que o grande bibliófilo foi Rubem Boba de Moraes. E É tanto vendeu que ele ele 20 dedica o mil livro lá, e tem a Ele biblioteca vendeu de 20 Rubem. mil volumes. E lá no livro de milho tem a biblioteca de Rubem Boba de Moraes, como a sua aqui. Abre lá. Dizem, eu não sei se isso é verdade, que a dona Guita, que devia ter dinheiro guardado, ele viaja, quando volta, está lá, estante, ela comprou até um estante com os livros raros. Deu de presente a ele. Comprou, dizem que ela comprou o Rubem Boba de Moraes e quando ele chegou em casa na viagem, estava lá, até a estante para poder dar certo. O livro de Cascudo também foi extraviado, né? Os originais. Foi, 2 livros extraviados. Né? Não, vários, né? O Príncipe Maximiliano e o Civilização e Cultura. Eu vou dizer São outra, 10 meu anos querido amigo desaparecido. Cerejo. A história desse Aramirim que Cascudo fez. É a história da Rua de Natal. A história da literatura, para a uma escola. coisa que também foi perdida, né? Tem algumas coisas assim. E tem às vezes pessoas desinformadas, né? Eu me lembro que uma vez aqui saiu a notícia de que a antologia de alimentação estava Sim. desaparecida. Não estava, né? Foi editada pelo melhoramento. Pois olha, Porque lá acontece esses... eu tô reunindo durante uns 25 anos, lá no Instituto Histórico tinha um secretário que eu diria que era a melhor figura do Instituto, chamado Ribamar. Um cameiro profissional, meu amigo. Ribamar, eu acho que você conhece um magrinho, inventou de ser lutador de boxe há um tempo, uma figura assim, um personagem. Aí ele simplesmente fugiu. Caneiro, seu amigo Caneiro. Você veja, sabe o que é isso? Aí Ribamar, aí Olavinho simplesmente tudo que eu chegava e dizia, Olavinho, eu gostaria de pegar uma cópia desse livro. Aí ele dizia, R$30 a Ribamar para ele tirar a cópia. Só Ribamar que podia tirar lá e eu ficava esperando. Aí Ribamar, nesse sentido, eu consegui tanto livro importante, tanta coisa. Agora mesmo, tomara que você tenha isso aí, que é a visita do bispo de Olinda aqui, às paróquias do Rio Grande do Norte. Aí Olavinho, via Ribamar, me conseguiu uma cópia, só que às vezes um livro volumoso, Ribamar ia fazer a cópia, aí cortavam uma ponta de página, aí o livro fica... Eu tenho assim alguns que eu digo, nossa, eu tenho que fazer essa publicação aí para não... Algumas redes de livrarias não aceitam autores norte-riograndenses. O que é que você acha disso? Rejane, maravilha a sua pergunta. Olha, eu costumo dizer que a primeira coisa, o maior problema de você fazer um livro não é hoje em dia o preço disso, porque a internet até que agilizou um pouco a tecnologia. Mas o maior inimigo do livro é exatamente as livrarias. É você convencer o livreiro a chegar e dizer que, porra, a sua livraria só existe porque eu tenho esse produto e tal, porque os donos de livraria são, assim, horrorosos. E agora está havendo um choque que as livrarias estão reclamando da pré-venda, principalmente tipo Amazon, as grandes livrarias. Por quê? Porque você a nova biografia de Fernando Pessoa. Quando esse livro
pré-venda da editora. Ela dá 30%, 40%, você compra direto da editora. Um mês antes de ser publicado, 20 dias, você recebe em casa. Quando o livro vai para a livraria, já não tem o mesmo impulso de novidade de antes. Então, as livrarias estão reclamando que a pré-venda está tirando, vamos dizer, a novidade. Mas é porque a livraria também, os donos de livraria têm que se mancarem e tomarem conhecimento que a livraria não pode ser só a coisa de vender o livro, não. A livraria tem que ter outra utilidade, ela tem que ter aquele salto mortal, aquele acabamento. De você fazer um certo evento, fazer um certo recital, fazer isso, trazer a pessoa, não é só você ficar esperando, aí alguém vem aqui procurar Ferreira Itajubá e vai. Não é bem O assim. Sebo Vermelho parcela no cartão? Não tem cartão. Quando tem o lançamento, parcela, claro, mas só nos finais de semana, quando tem o lançamento. É 9 ao meio-dia, sábado 9 ao meio-dia. Olha, Mas- tem uma pergunta aqui de Gilmar Bernardo perguntando quando vocês falaram na entrevista no Jô Soares, se existe se esse programa você consegue acessar de alguma forma, se você sabe dizer onde é que ele está gravado, se está no YouTube, como é que o pessoal faz para assistir a sua entrevista? Olha, alguns amigos encontro, outros não. Eu sou Sim. razoavelmente analfabeto digital, mas o dia do programa foi 2 de julho de 2003. 2 de julho de 2003. 2 de 7 de 2003. Carlos Henrique Leiros está dizendo aqui que perdeu a resposta, porque quando caiu aqui a live, dizendo que perdeu a resposta sobre Inácio. Carlos Henrique, eles realmente não têm conhecimento de que Inácio tenha deixado obra por lançar. E o Sebo Letra Nativa de Santa Cruz, da região Trairi, está mandando aqui um alô, dizendo que estão assistindo lá diretamente de Santa Cruz. Deixa eu ver isso quem aí. mais. Ainda tem mais uma perguntinha aqui, só pra gente encerrar. Deixa eu ver aqui. Augusto Carvalho está dizendo... teve um primeiro momento que eu não sei... Acho que a primeira parte da pergunta dele deve ter se perdido na queda da live. Mas ele diz assim, dizia que Diário Náutico de Gilberto Avelino, meu tio, é um primor. Um box com 2 volumes que reúne sua bela obra. Acho que quando vocês estavam falando de algumas obras... modesta parte é minha. É, não é? Feita Olha a aí. convite de Gilberto. Sim, sim. Ele era macauense, né? Legítimo. E filho do grande poeta Edinor Avelino. Gente, então não sei se a Abimael quer deixar aqui algum abraço, algum especial. Eu vou já finalizar a nossa live e salvar aqui no nosso perfil. Mas é um solteirão, assim, ele não Eu aceita. só tenho que agradecer aqui ao convite do meu querido Cerejo. E gostei demais de participar do programa. E 1 hora dá pra gente, entendeu, falar de tudo, ou quase mas tudo. você não falou das paixões. Fica para outra vez. Mas aí não era o tema, né? A gente pode abrir uma outra antologia das paixões e entrevistar aqui essas figuras, né, conhecidas, saber das paixões mais recônditas, mais escondidas. A gente pode fazer, pode até chamar Nino para ser o entrevistador, quem sabe, né? Por aí. Minha gente, eu vou inverter aqui a câmera, só para agradecer muito a vocês pela audiência. Essa foi a nossa 8ª live. Tivemos um probleminha hoje, uma interrupção rápida, mas ela vai estar disponível no Instagram em 2 partes, tá certo? A primeira eu já subi, a segunda vai subir agora e depois, daqui a alguns dias, vocês vão poder acessar tanto no canal do YouTube, @antologiavirtualrn, como no nosso site, que já vai estar sendo lançado. Se Deus quiser, mais um mês ou 2, a gente está finalizando e fazendo o lançamento oficial da Antologia Virtual do RN. Muito obrigada à Unimed Natal, obrigada ao Colégio SEI, à Prefeitura do Natal e à Lei de Jaú Maranhão por viabilizar esse projeto. Boa noite a todos.